Apesar de parecer em vários momentos um filme de terror, acredite ou não, Edward Mãos de Tesoura é um filme de romance / fantasia. Sim, sim. É uma linda história de amor, dá pra acreditar? Lançado há cerca de 32 anos atrás, no dia 14 de dezembro de 1990, o clássico dirigido por Tim Burton e estrelado por Johnny Depp chegava aos cinemas dos Estados Unidos e Canadá. E hoje o vídeo tá delicinha, vamos analisar o filme, os momentos mais assustadores, a mensagem incrível que ele passa no final das contas e ver várias curiosidades muito legais que o longa traz consigo. Como por exemplo, o fato de que a cidade onde o filme foi gravado, gente, ela é real, sério, aquele bairro de subúrbio dos Estados Unidos, ele era de verdade. Teve algumas modificações, mas moravam pessoas lá. Eu vou explicar tudo pra vocês, tá muito legal. Então antes da gente começar, já sabe, né? Deixa o likezão pra gente, que é muito importante. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Assim, sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado. Feito isso, bora falar de Edward Mãos de Tesoura. Numa cidadezinha no subúrbio dos Estados Unidos, uma senhora muito simpática e atenciosa chamada Peg Bobs, que trabalha vendendo produtos cosméticos, depois de algumas vendas frustradas, decide dar um pulo e visitar a Casa da Colina, a mansão que o pessoal considera mal assombrada, e tentar vender seus produtos lá. Porém, lá dentro, ela vê pela primeira vez Edward, um rapaz criado por um inventor que morreu antes que pudesse lhe dar mãos. Logo ela se afeiçoa pelo rapaz e resolve levá-lo para casa, com o intuito de lhe dar uma vida mais confortável e em sociedade. E é muito engraçado porque, mano, é o típico subúrbio cheio de fofoqueira que não pode ver nada de diferente, que elas já correm pro telefone, e é óbvio que o Edward vira praticamente uma celebridade, chamando a atenção de todas essas vizinhas fofoqueiras do bairro. Outra coisa muito interessante é ver o Edward tendo contato pela primeira vez com as coisas comuns, como um espelho, ou tentar segurar o talher para poder comer, sabe? É muito fofo ver ele tentando se virar. E rapidamente o pessoal começa a ver o quanto o Edward tem algo de especial dentro de si. Apesar dele não ser um ser humano, né, dele ser um robô, o pessoal vê que tem algo de especial dentro dele. Principalmente quando ele começa, por exemplo, a fazer esculturas nos arbustos e deixa a galera toda encantada, tanto que ele faz no bairro todo. Ele ainda serve como parte do trabalho do filho da Peg e se apresenta na escola do moleque fazendo os movimentos e tal, a galera fica alucinada com ele. E faz até cortes de cabelo muito loucos nas mulheres do bairro. Porém, todo o amor em torno do peculiar rapaz logo se esvai, mostrando a natureza tóxica das pessoas. Isso porque a inocência do Edward o coloca em situações onde o fato dele ser tão peculiar o incrimina. No entanto, o carinha é só amor. E é inclusive o amor dele pela filha da Peg, a Kim, pelo qual ele se apaixona instantaneamente quando vê ela nos portas-retratos, interpretada pela Winona Ryder, é que o coloca na maior cilada de todas no filme. Quando o namorado tóxico da Kim arquiteta um plano para poder assaltar a própria casa, leva o Edward e usa da sua inocência para fazer o cara abrir a porta, e quando o alarme dispara, ele deixa o cara lá dentro para ser pego pela polícia. Depois disso, a vida do Edward só desanda devido à língua venenosa das fofoqueiras do bairro. É muito interessante porque no final das contas, você percebe que Edward Mãos de Tesoura é quase uma Bela e a Fera, sabe? E muito porque a princípio, a Kim não gosta nada do Edward. Ela vai super contra a mãe dele ter trazido ele pra ficar na casa dela e tal. Ela fica super indiferente ao rapaz. Mas com o convívio, ela começa a ver a beleza do seu coração. E por fim, tá completamente apaixonada também. O final não é lá feliz, porque acaba sem de fato se esclarecer que o Edward é um bom ser. Mas ainda assim, é um filme lindo, gente. É lindo de verdade. E se você perceber, o filme em si acaba sendo uma crítica à sociedade que vive de aparências, enquanto o Edward é gótico e vai na contramão colorida da cidade, sendo o que todos poderiam considerar como feio por fora. Edward acaba sendo o mais lindo e puro de todos ali por dentro. Já a cidadezinha com as suas casas em tons pastéis, belos jardins e vizinhança toda colorida, ou seja, linda por fora, se mostra horrenda e perversa por dentro. Tanto que em dado momento do filme, a gente vê que o inventor que fez o Edward, ao ter a ideia de criá-lo, posiciona um biscoito de coração no lugar do que seria de fato o coração do robô, trazendo a gente a ideia de que era assim que ele imaginava o Edward, um ser humano com um coração de biscoito, ou seja, puro, doce, alegre, tudo que um biscoito pode representar. Mas quando o Edward está na casa da Pegs jantando, com a família, repara só o que o pai da família fala. As necessidades da vida não se compram com biscoitos.
Não se compra um carro com biscoitos, não é verdade, Jean? É verdade mesmo, não dá. E nos fica a questão, a aparência importa mais do que a essência? É babado. Não, agora vamos falar de algumas cenas assustadoras. Porque assim, o filme é um clássico, é lindo, mas eu juro pra vocês, gente, ele passava de tarde na TV, então a maioria das crianças assistia. Mas tem umas cenas tão assustadoras que, olha só, eu acho que a primeira delas é quando o Edward fica irritado com os ciúmes do ex-namorado da Kim. Isso porque, expressivamente, quando o Edward tá de bem com a vida, ele parece muito doce, mas quando ele fica irritado, toda a atmosfera dele, tudo, a roupa preta, as tesouras, se tornam assustadores instantaneamente. Presta atenção. Outra cena é quando ele é injustamente acusado de ter atacado a Kim pelo chato do boy dela, o boy lixo lá. Que, gente, pelo amor de Deus. Enfim, mano, eu tinha muito medo dessa cena. Presta atenção. Edward! Estão chamando a polícia! E por último, quando ele ataca de novo o boy lixo da Kim pra defendê-la. Isso já lá na mansão, na colina, quando ele volta, lá no final do filme. Olha, se não é pra fechar o medo que a gente fica quando a gente assistia Edward pequeno. E agora vamos a algumas curiosidades super legais do longa. Edward Mão de Tesoura foi o primeiro de uma longa lista de filmes do Tim Burton estrelado por Johnny Depp. No entanto, dá pra acreditar que por pouco o papel do Edward ia ser de outra pessoa. Já tava basicamente tudo certo pro Tom Cruise fazer o papel do excêntrico Mãos de Tesoura. Mas o astro de Top Gun se mostrou desde o início desinteressado pelo papel, tratando tudo a respeito da produção meio que de qualquer jeito, sabe? E no final das contas, algo aconteceu na agenda do astro e ele não pôde dar continuidade no projeto. No entanto, o Tim Burton queria mesmo era o Michael Jackson como protagonista, dá pra acreditar? E olha, pensando bem, o Michael Jackson ele sempre foi de fato uma figura estranha e interessante. Então assim, eu não vou negar que faz até sentido o astro do pop estar no papel do Edward. Também foram cogitados antes do Johnny Depp Jim Carrey e Robert Downey Jr. Mas foi o nosso Johninho que fez e pra mim tá perfeito. Inclusive tão perfeito que o Tim Burton, responsável por Beetlejuice, Alice no País das Maravilhas, Batman o Retorno e diversos outros blockbusters, ainda assim considera Edward Mãos de Tesoura a sua criação preferida, a sua obra-prima. E apesar de ser o protagonista, durante todo o filme, Edward fala apenas 169 palavras, ou seja, quase nada. No entanto, as expressões de Johnny Depp com o corpo e face compensavam para a atuação, assim como os jogos de câmera do Tim Burton, né? A direção do Tim Burton também ajudou muito nesse sentido. Por isso não era necessário que o personagem se expressasse tanto verbalmente. Johnny Depp conseguiu passar pra gente a emoção só com os gestos e com o olhar. Isso é incrível, né? Agora essa é a mais, gente. Sabe as casinhas bonitinhas, iguaizinhas que a gente vê? Hoje em dia, com certeza, seria tudo computação gráfica. Mas como na época essa tecnologia praticamente não existia, a produção de fato encontrou esse lugar que existe de verdade. O bairro fica em Tampa, na Flórida. Porém, ele não era de fato desse jeito, ou pelo menos nessas cores. Todas as casas foram pintadas nesses tons pastéis tão clássicos do filme. E é claro que, se tratando de um bairro real, moravam pessoas nele, certo? Certo. Por isso, durante as filmagens, os moradores ficaram hospedados em um hotel bancado pela produção do filme. Eu só não sei se quando eles voltaram para as casas coloridas. Eu acho que sim. Porém, hoje, 30 e poucos anos depois, as casas estão um pouquinho diferentes. E eu vou falar... Aí me dá uma coisinha a ver, viu? Apesar de as casas não estarem nas cores do filme, a gente consegue perceber que é realmente o bairro, né? A diferença é que dessa vez tem muitas árvores e tal. Ainda assim, dá pra sentir a vibes, eu amo demais essas coisas. E na época de lançamento do Edward Mãos de Tesoura, o longa foi considerado pro público restrito, o que quer dizer basicamente que foi considerado um filme cult, né? Um filme
que assim não vai agradar todo mundo. E por conta disso, ele estreou apenas em 2 cinemas nos Estados Unidos. Mas o sucesso foi tanto que rapidamente o filme foi distribuído para outras centenas de salas e arrecadou ao todo 86 milhões de dólares na época, que era muito dinheiro, tá? Hoje a gente tá acostumado em falar em bilhões, mas 86 milhões em bilheteria nos anos 90, nossa senhora, era muito dinheiro. Agora fofoca, gente. Vocês sabiam que a Winona Ryder e o Johnny Depp estavam juntos durante as filmagens de Edward? Pois é, estavam. E de acordo com o site Cheat Sheet, no livro da Winona Ryder, The Biography, a atriz falou sobre ela ter ficado com receio de trabalhar ao lado do então noivo Johnny Depp. Ela disse, abre aspas, trabalhar com o Johnny acabou sendo ótimo, mas eu estava com medo e nervosa com isso. Agora o motivo do nervosismo, cata só o que foi. Abre aspas. Quer dizer, se há uma pessoa que eu quero impressionar com a minha atuação, é ele. Portanto, houve muita insegurança nos primeiros dias, mas acabou sendo uma situação motivadora, fecha aspas. Ou seja, ela já achava o Johnny Depp muito bom e queria impressionar o cara. E aí ela tava tipo, meu Deus, e se eu não impressionar ele? E se ele achar que eu sou um lixo? Não sei se era isso que se passava na cabeça dela. Mas é o que parece, né? E a roupa usada pelo Johnny Depp durante a produção de Edward Mão de Tesoura foi um desafio maior do que as próprias mãos de tesoura que eu vou comentar já já, segura aí. O que rolou é que o traje era feito de um tipo de tecido que esquentava com muita facilidade. E conta-se que durante a cena em que o Edward corre pelas ruas, logo no final do filme, o ator chegou a passar mal e cair por conta da alta temperatura do corpo. Olha que loucura! Agora, sobre as mãos, bom, as tesouras usadas por Johnny Depp no filme eram de plástico, obviamente. Inclusive, o ator chegou a levar um par de luvas para casa para treinar, né? Treinar como é que ele ia fazer os movimentos das mãos. Mas ainda assim, havia um outro par que cortava de verdade, esse era realmente lâmina de aço. Mas esse em si só era usado para os planos fechados do filme, quando, por exemplo, as tesouras estavam esculpindo os arbustos, porque ali naquele caso não colocava ninguém em risco. É óbvio que eles não iam arriscar gravar com nenhum ator e tal, com umas lâminas daquele tamanho perto do pescoço de ninguém, né? É babado. E sobre esculpir os arbustos, de acordo com Boo Welk, o desenhista do filme, os memoráveis arbustos que o Edward esculpe foram criados no departamento de arte. Eles foram construídos a partir de armaduras de aço e envoltos em arame antes de serem recheados com as plantas artificiais. Porém, sabe o que de fato era de verdade? Os cortes de cabelo, na verdade de pelo, feito nos cachorros. Pois é, gatinha, na época não existia a tecnologia, como eu falei, o CGI, para poder fazê-los de forma digital. Então, os cachorros tiveram realmente os seus pelos cortados naqueles formatos. Tadinhos. Mas ficou bonitinhos, né? Mas tadinhos. E por último, sem a tal tecnologia do CGI, como será que eles fizeram esse castelo, né? Essa mansão nessa colina, nessa cena aí, hein? Pois é, quando vemos a mansão ao fundo da cidade, a imagem é uma montagem. É um recorte da parte baixa das imagens, aí onde o carro tá andando, com uma pintura acima, que mostra a colina e o castelo. Inclusive em HD, a gente pode ver perfeitamente ali, ó, aonde que tá a linha do recorte, tá vendo? O recorte da imagem. E quando vemos a imagem no reflexo do espelho retrovisor do carro da Peg, ali é de fato uma mansão. Ou melhor, uma miniatura da mansão, posicionada no ângulo exato que a atriz tinha que deixar o retrovisor. Esses eram os truques de Hollywood nessa época onde as coisas exigiam criatividade pra acontecer. É muito interessante, né? E você deixou o like pra gente? Poxa vida, custa nada, deixa o like aí. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Assim, sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.